Vai se colocando à vontade aí. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Já vai abrindo a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 9. Nós vamos ler este capítulo todo, mas apenas tem 11 versículos, amém? Vamos para Ezequiel, capítulo 9, versículo 1. Começamos por aqui, amém? Vai aquietando teu coração. Toda tentação desnecessária está repreendida em nome de Jesus. E nós nos submetemos à vontade do Senhor, amém, queridos? A glória do Senhor permaneça aqui no nosso meio. Que o sobrenatural venha se manifestar nas nossas vidas em nome de Jesus. Então vamos lá. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 diz assim: Então o Senhor disse em alta voz: Tragam os homens escolhidos para castigar a cidade. Digam-lhes que venham com suas armas de destruição. Aqui quando ele está falando de homens, está falando dos anjos do Senhor, amém? E Ezequiel está em uma visão sobrenatural nesse momento. Versículo 2 diz assim: Logo surgiram 6 homens, vindos da porta superior voltada para o norte, e cada um tinha na mão uma arma mortal. Estava com eles um homem vestido de linho, que levava na cintura um estojo com material de escrever. Todos entraram no pátio do templo e glorificaram junto ao altar de bronze. E ficaram junto ao altar de bronze. Então a glória de Deus, do Deus de Israel, se levantou do meio dos querubins onde havia estado e se moveu para a entrada do templo. O Senhor chamou o homem vestido de linho que carregava um estojo com material de escrever. Parênteses para eu te explicar isso aqui. Nós estamos falando de um homem que era um sacerdote de Deus, amém? Porque nós sabemos disso por causa da roupa que ele vestia. Ele estava vestindo uma roupa sacerdotal. A responsabilidade dele era de interceder pelo povo, era de orar pelo povo, de clamar a Deus em favor das pessoas que estavam lá. E a ele foi dado um estojo de escrever, com tinta, com papel ali, né, com a caneta, né, a pena que eles usavam naquela época, para que ele escrevesse as palavras do Senhor. A ele foi dada uma autoridade para ele compartilhar o ensino da palavra de Deus, amém? Estão aqui comigo? E este homem, ele tinha uma missão agora. Deus daria uma missão para ele, poderosa. Versículo 4, que diz assim: Ele disse: Ande pelas ruas de Jerusalém e ponha um sinal na testa de todos que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos em sua cidade. Amém? Até aqui? Amém. Versículo 5: Em seguida, ouvi o Senhor dizer aos outros homens: Sigam-no pela cidade e matem todos cuja testa não estiver marcada. Não mostrem compaixão nem tenham piedade. Matem todos, idosos, jovens, meninas, mulheres, crianças pequenas, mas não toquem naqueles que tiverem sinal. Comecem aqui mesmo no templo. E eles começaram pelos 70 líderes na entrada do templo. Profanem o templo, o Senhor ordenou. Encham seus pátios de cadáveres. Vão. Então eles saíram e começaram a matança em toda a cidade. Estão entendendo que pesado que é isso aqui, amados? Versículo 8: Enquanto isso, fiquei sozinho, prostrei-me com o rosto no chão e clamei: Ó Senhor soberano, acaso a tua fúria contra Jerusalém exterminará todos que restam em Israel? Então ele me disse: os pecados do povo de Israel e de Judá são muito grandes. Toda a terra se encheu de homicídio.
a cidade está repleta de injustiça. Eles dizem: ó Senhor, não nos vê, o Senhor abandonou a nossa terra, por isso não os pouparei, nem terei piedade deles. Eu lhes darei o que merecem, por tudo que fizeram. Então o homem vestido de linho, que carregava o estojo com o material de escrever, voltou para relatar: fiz o que ordenaste. Amém, amados? Que palavra dura que esse homem recebeu, e que missão difícil esse Ezequiel recebeu da parte de Deus. Mas para que nós possamos mergulhar mais naquilo que o Senhor tem para nós, vou te pedir para você fechar os teus olhos, abaixar sua cabeça por um momento. Senhor Jesus, muitas das nossas missões, Senhor, não são bem compreendidas no primeiro momento. Muito daquilo que o Senhor fala para nós não conseguimos compreender, mas por causa da obediência que nós temos, Senhor, nós seguimos. Senhor, desde já eu te peço que o Senhor nos perdoe na nossa falta de conhecimento, da nossa levianidade, da facilidade com que nós nos corrompemos, Senhor. Senhor, eu te peço nessa noite que a Tua glória, que a Tua presença venha poderosamente sobre as nossas vidas, e que nós possamos ter uma revelação poderosa e um senso de missão, segundo a Tua vontade e não a nossa, segundo aquilo que o Senhor deseja para nós, para a nossa comunidade, Senhor, e não aquilo que nós achamos que é melhor. Então o que nós te pedimos nesse momento, Deus, é que o Senhor tire toda a maldade, toda a raiva, toda a ira, toda a falta de perdão, toda a amargura de dentro dos nossos corações, para que somente possa sobrar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor Jesus, nós te pedimos que todos os corações se prostrem na Tua presença nesse momento. Dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir, porque nós queremos entrar na Tua presença nesse momento. Nós queremos permanecer mergulhados no Teu sobrenatural. Nós desejamos uma restauração poderosa e completa nas nossas vidas, para que a bênção do Senhor venha sobre nós nessa estação, nesse tempo, que nossos ouvidos estejam atentos às Tuas palavras e os nossos pés sejam rápidos em cumprir a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode, dá uma salva de palmas poderosa ao Senhor Jesus aí. Aleluia, graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa foi uma mensagem de fato, muito difícil de ser entendida no seu princípio. O profeta questiona Deus na sua missão. Ele olha para Deus e ele diz assim: ó Senhor soberano, acaso a Tua fúria contra Jerusalém exterminará todos que estão em Israel? Porque ele tinha a consciência da condição das pessoas, ele tinha consciência da falha e da ausência moral da maior parte do povo. Ele tinha consciência de que muitos estavam com as suas vidas ali fora da presença de Deus e fora do propósito de Deus. E não requer muito, amados, muita sabedoria ou muito conhecimento para que nós possamos observar a ausência na vida das pessoas. Amém ou não? Se você simplesmente liga a sua televisão, ou você abre as suas redes sociais, você vê a bagunça instaurada em todos os lugares, em todas as situações. É fácil nós percebermos a deturpação do coração dos homens. E o profeta ele começa a questionar Deus: Deus, se for dessa forma, vai todo mundo morrer. E quão diferente seria nos dias de hoje se um de nós recebesse uma palavra como essa de um profeta, ou da parte de Deus diretamente, em que anjos do Senhor estavam preparados para gerar ali um juízo e para ceifar vidas que rejeitaram a vontade de Deus. Se nós olhássemos ao redor, quantos sobrariam? Talvez pessoas que você ama, pessoas que você convive no seu dia a dia, estariam em uma situação de condenação nesse momento. Amém? Eu conheço algumas pessoas que eu tenho um carinho extremo, mas que estão vivendo longe daquilo que o Senhor Jesus tem para eles. E eu gostaria que fosse o contrário, como esse
profeta se colocou diante de Deus, essa é a forma que nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Porque o que o Senhor estava procurando naquele momento? No versículo 4, Ele estava procurando homens e mulheres que estão chorando pelo pecado do povo, que estão ali se posicionando, pedindo a Deus por arrependimento, por misericórdia, por amor, por cuidado. Estão orando a Deus continuamente para que a bênção do Senhor venha sobre vidas que ainda não conhecem, para que a glória de Deus se manifeste mesmo naqueles que não o conhecem ainda, ou até aqueles que o rejeitaram já deliberadamente. Uma coisa é não conhecer o Senhor Jesus, a outra coisa é conhecê-lo e optar por rejeitá-lo. Amém ou não? É aí que mora o problema das nossas vidas. Esse homem, ele começa a demonstrar compaixão, e Deus fala para ele assim: vai, faça uma marca na testa dessas pessoas. Eu quero achar o meu remanescente fiel, eu quero achar um povo misericordioso, porque eu sou um Deus misericordioso. Eu quero achar um povo que saiba amar com o amor do Pai. Eu quero achar um povo que não se dobra à cultura do mundo. Eu quero achar um povo que não se perturba por causa das coisas que estão acontecendo. Ele não é movido de acordo com o que a mídia diz. Ele não é movido de acordo com as dificuldades. Ele não é movido pela sua conta bancária. Ele não é movido pelas notícias dos canais de televisão. Ele não é movido por aquilo que as pessoas estão falando, mas ele é movido pela voz do Senhor Altíssimo. O Senhor Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer: eu estou buscando no meio da bola de neve Guararema o meu remanescente fiel. Eu quero saber no meio dessa igreja quem são aqueles que estão orando para que misericórdia seja derramada sobre esta cidade, porque eu quero fazer uma marca na cabeça deles. Essa é uma noite de nós recebermos a marca da misericórdia do Senhor em favor dos nossos próximos. O homem e a mulher de Deus carregam a marca da compaixão uns pelos outros. O Senhor Jesus está nos pedindo neste momento os frutos requeridos. Amem uns aos outros, chorem com os que choram e se alegrem com aqueles que se alegram. Ele quer gerar uma marca na nossa mente nesse momento. Quando eu olho para as pessoas que estão aqui, eu consigo ver uma parte gigantesca do remanescente fiel do Senhor. Não é porque eu quero encher a bola de vocês nesse momento, nós não temos mérito nenhum, o mérito é de Jesus, amém, querido? Mas eu conheço algumas pessoas aqui que passaram por provações severas, passaram por grandes dificuldades, falando de forma pessoal, enfrentaram situações dos seus casamentos, enfrentaram situações das suas finanças, enfrentaram situações do seu ministério, mas permaneceram na presença do Senhor. O chacoalhar veio tanto da parte de Deus para purificação, como do mundo que tentou destruir, mas muitos são aqueles que permaneceram na presença do Senhor, naquilo que o Senhor tinha para nós, amados. E nós sabemos que nós estamos em um lugar que Ele é única e exclusivamente preparado para que nós possamos buscar a face de Deus. Nós estamos em um lugar onde aquilo que rege as nossas decisões, a nossa vida, o nosso culto é a palavra do Senhor, nada mais do que os mandamentos de Jesus. Não existe aquilo que nós achamos ou que nós pensamos, mas a palavra de Deus e o Senhor Jesus são o centro de todas as coisas. Ainda que as nossas roupas pareçam informais demais, ou que a parte mais óbvia de todas, da prancha desse mundo, isso é apenas um memorial de que nós fazemos escolhas antes no passado, e nós submetemos as nossas escolhas ao Senhor Jesus. Nós precisamos nos lembrar de onde Jesus nos tirou, daquilo que nós vivíamos. Mas eu estou adiantando a palavra, deixa eu voltar para o foco aqui, deixa eu voltar para o Luiz Gomes. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus misericordioso.
misericordioso. Por isso o profeta, ele sem dúvida nenhuma interrompeu Deus naquilo que ele estava fazendo. E amados, olha o perigo do que ele estava fazendo aqui. Você vai se colocar diante de Deus e impedir aquilo que ele está fazendo. O intercessor é aquele que coloca a sua própria vida em risco diante de Deus, porque ele para Deus e fala assim: Deus, eu quero orar em favor do meu irmão. Deus, eu estou vendo que ele está se arrebentando, ele está tomando decisões erradas, e se ele não vai orar, eis-me aqui para orar em favor dele. Resumi muito o que é fazer intercessão aqui, amém? Mas você conseguiu entender? Deus, o Senhor está mandando destruidores para exercerem juízo, e juízo devido, amém? Não havia nada de errado aqui. Deus, ele é justo em todas as coisas, ele é verdadeiro em todas as coisas. Então, se ele havia enviado juízo, é porque o juízo era devido, amém? Ele não havia se enganado naquilo que ele estava fazendo. Mas o profeta para na frente de Deus, coloca a sua vida em risco ali. Por muito menos, homens foram mortos por reis mundanos, amém ou não? Por muito menos, pessoas foram eliminadas da terra por pessoas que governavam de forma errada. Esse homem para diante de Deus, conhecendo a misericórdia de Deus, fala assim: Deus, o Senhor vai destruir mesmo toda a cidade? O Senhor vai acabar com a nação? O Senhor vai acabar com tudo? Eu conheço a tua misericórdia, Senhor. E era isso que eles estavam procurando encontrar naquele sacerdote, um homem que se posicionasse em amor, e não somente num amor que pode ser gerado no coração do homem, mas o amor do Pai sobre a vida dele, sobre a cidade que ele estava inserido, sobre o local que ele estava inserido, porque Deus é fiel e justo para cumprir a promessa de redenção que ele tem sobre as nossas vidas. Então, amados, eu quero fazer uma brincadeira com vocês aqui. Isso não é teologia, amém? Mas eu quero fazer uma brincadeira para que você entenda o que eu estou dizendo. Nós precisamos aprender a diferenciar uma oração do Velho Testamento e uma oração do Novo Testamento. Só para você entender, amém? A oração do Velho Testamento é: Deus, eu estou sendo perseguido, manda um raio cair na cabeça daquele cara para ele parar de me perseguir. Os profetas, os sacerdotes, por falta do conhecimento da aliança de Jesus que havia de se cumprir, eles eram um pouco mais intensos na sua oração, embora conheciam a misericórdia de Deus. Eles profetizavam juízo: esse cara está fazendo errado, ele vai cair, ele vai ser derrubado. Mas Deus sempre tinha misericórdia. Mesmo ao longo do Antigo Testamento, você vê Deus aprumando as outras coisas. Existe um rei no Antigo Testamento que estava vivendo tudo ao contrário da vontade de Deus. Deus falou assim: vai e arrume a sua casa. E Deus foi misericordioso sobre a vida dele e o permitiu viver muito tempo mais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Mas o que eu estou te dizendo, que muitas vezes nós somos aqui um tanto quanto juízes antes de sermos intercessores. Senhor, mata ele, converte e mata ele, converta os meus inimigos e os mate. E aí nós vemos Jesus nos ensinando a fazer as orações do Novo Testamento. O juízo era severo, e agora nós vemos Estevão sendo apedrejado, sofrendo, e aqueles homens, eles estavam fazendo tudo errado. Rejeitaram a palavra, rejeitaram Jesus, rejeitaram a salvação, apedrejaram o mensageiro. O mensageiro olha para eles e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Vocês estão entendendo a diferença aqui? Nós temos alguns cristãos aqui do Antigo Testamento. Não vou olhar para ninguém para você não achar que é uma indireta. Nós temos cristãos que estão vivendo o Novo Testamento, onde todas as coisas se encontram na cruz de Jesus. O que Jesus fez na sua cruz? Não é teologia, amém, amados? Estou fazendo uma brincadeira aqui. Alguns estão sendo um tanto mais agressivos nas suas orações. Alguns estão sendo um tanto mais severos quanto ao juízo que eles estão exercendo nas suas palavras.
na compaixão que Jesus pede para nós. Senhor, converta os meus inimigos e os abençoa. Enche eles da tua graça, da tua palavra. Faz deles os meus melhores amigos, assim os deixar. Esse é o evangelho verdadeiro. Senhor, eles estão vivendo totalmente contrário à tua vontade. Eu não quero que algo ruim venha sobre eles, mas eu quero que eles vivam e eles recebam a tua palavra sobre eles. Deus está procurando homens e mulheres que tenham um coração sensível para a vontade de Jesus. No Antigo Testamento, então, por falta de entendimento do perdão consumado, o povo orava e profetizava contra as pessoas severas. Vai vir juízo sobre você, você será removido, você vai ser afastado, você vai diminuir, vai ser isso ou aquilo, você vai morrer. Era dessa forma que as pessoas agiam. E hoje nós entendemos no Novo Testamento, através de Cristo, através daquilo que Ele já fez na cruz, nós sabemos que tudo é baseado no santo perdão de Cristo. Como tem sido as suas orações? Como tem sido as suas orações para com o teu próximo? Como você tem manifestado orações na presença de Deus para com o teu próximo? É uma justiça de acordo com os teus olhos? Ou você está orando com base na misericórdia divina? Paulo em Coríntios nos ensina que nós precisamos do Espírito Santo porque nós não sabemos orar como convém. Então nós precisamos que Ele nos ensine a orar como convém. Quantas das vezes nós não deveríamos dar um passo atrás e falar: Senhor, qual é a tua vontade? Porque eu estou tão cheio da minha vontade aqui. E muitas vezes, depois de nós orarmos, depois de nós falarmos as coisas, nós pensamos assim: meu, será que eu deveria realmente ter me comportado dessa forma diante do meu Deus? Agora eu sei a tua vontade, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Eu lembro de uma vez que eu estava saindo para trabalhar, e aí eu saía de Jacareí bem cedo e eu ia para São Paulo, era tipo umas 5 horas da manhã assim. Sabe quando você toma um banho e se arrumou, mas você está só com o olho aberto assim, sabendo que você vai dormir no ônibus no meio do caminho? Quando eu estava saindo do prédio para ir trabalhar, eu ouvi uma mulher conversando com a outra, cedo demais para esse tipo de conversa. E essa mulher falou assim: ela vai ver só, porque a minha oração é forte. Eu falei: meu Deus, que tipo de oração é essa? Para quem você está orando? Com quem você está se comunicando? Porque o Deus que eu conheço não age dessa forma. Se a sua oração é forte, o seu perdão também é forte, amém ou não? Se a sua oração é forte, o teu amor pelo próximo é ainda mais forte. O que acontece com esses homens que se dizem profetas? O que acontece com esses que se dizem íntimos de Deus, que saem da presença de Deus com o coração mais altivo do que entraram antes? Nós precisamos receber essa correção nos nossos corações, amados. Se nós estamos em conexão com Jesus, nós somos humildes, nós diminuímos e nós recebemos essa marca na nossa testa, porque nós amamos uns aos outros. Não é dúvida para nós que o mundo está em uma situação de corrupção completa, e a pergunta de Deus para nós hoje é: aonde estão aqueles que não se corromperam? Quantos são aqueles que nessa noite Deus pode marcar com o teu amor? Abre a tua Bíblia comigo em Mateus 3, versículo 10. Nós vamos receber uma marca nessa noite do amor do Pai. Está nesse texto aqui, amado. Mateus capítulo 3, versículo 10. Olha o que está dizendo aqui, amado. Agora mesmo o machado do julgamento está posto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Ou seja, existe um fogo que vai queimar eternamente, amém? Existe um juízo para aqueles que rejeitarem a Deus. Só que existe um mais de Deus aqui. Mas João Batista está preparando um caminho novo.
Jesus veio para manifestar uma aliança nova. Eu batizo com água aqueles que se arrependem depois de mim. Porém virá alguém mais poderoso do que eu, alguém muito superior, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E nós temos dois tipos de fogo aqui, amados, eles são separados. Um é o fogo do juízo, o outro é o fogo da purificação. Existe um juízo que vai acontecer, mas eu estou batizando vocês com água agora, preparando o caminho, e vai vir o Espírito Santo, vai fazer uma marca em você, para que você seja purificado para a vida eterna. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Fazendo uma separação aqui, é o que o Senhor está dizendo. Qual a diferença do joio e do trigo no campo? Quando eles são plantados e quando eles começam a crescer, é muito difícil de você ver a diferença deles no campo. Estão misturados, né? Só que existe um momento que o trigo ele fica pesado. Então o trigo pesado ele começa a se prostrar, ele se dobra. Enquanto isso o joio cresce altivo, ele não sente o peso. O que nos ensina dessa forma? Enquanto nós nos mantivermos altivos, achando que nós sabemos de tudo e nós temos tudo, nós nos tornaremos como o joio que vai ser separado para o fogo consumidor. Mas se nós somos trigo, se nós somos nutritivos, se nós temos funcionalidade, se nós servimos de alimento para as outras pessoas conhecerem a Jesus, nós vamos nos prostrar diante de Jesus. Como reconhecer joio e trigo no meio do seu serviço, no meio da sua profissão de fé? O trigo é aquele que se prostra para Deus. O trigo não tem problema nenhum com a frase: a Ele seja toda a glória. Não a nossa, mas a ti toda a glória. Parabéns, ótimo trabalho que você fez. Muito obrigado, mas agora eu recebo o que você está me entregando como honra, mas eu honro ainda mais o meu Senhor que me capacitou para qualquer coisa. Essa é a forma como os filhos de Deus se imaginam. O fogo que vem em juízo, ele está separado para o fim dos tempos. Mas existe um fogo que nos purifica das nossas impurezas, como ouro. Nós estamos sendo purificados nessa estação, amados. Deus está colocando uma linha nesse tempo, separando aqueles que são seus, aqueles em quem Ele encontra o seu prazer. Ele está com a pá na sua mão, Ele separará a palha do trigo, aqueles que se prostram a Ele, aqueles que desejam a vontade dEle. Ele está juntando o trigo no celeiro para ser alimento para as nações e removendo a palha que não serve. Não cabe a você o trabalho de separação, cabe a você o trabalho de se preparar para ser alimento para as nações. Não é você que vai separar o joio do trigo, amados, esse é o trabalho de Jesus. Deixa que Ele sabe fazer o trabalho dEle. O meu trabalho, o seu trabalho é nos aproximarmos de Cristo e deixar Ele falar ao nosso coração. Deus, vem me purificar, vem me purifica com Teu fogo. A nós cabe estarmos famintos, sedentos de Deus. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Dois ou três apenas. Somos pentecostais ou não, amados? Ele há de os batizar com o Espírito Santo e com fogo. É o batismo com fogo, o selo da promessa de Deus está sobre nós. Quem são aqueles que Deus pode confiar essa estação? São aqueles, amados, não aqueles que querem poder pelo poder, não aqueles que querem a capacitação só para guardar a capacitação dentro de uma gaveta e falar que tem, não somente aqueles que querem ali um título, um cargo, um diploma para dizer: eu tenho, eu sou, eu faço, mas eu vivo o meu ministério
nas minhas cicatrizes. Eu não sou pastor porque eu recebi ali um diploma, um título, alguma coisa que me deram. Não é porque eu fiz teologia, mas porque eu vivo os meus dias como pastor, porque eu tenho as marcas do Evangelho em mim. Como estão as marcas do Evangelho em você? Não é para que você receba algo para ter, mas para dar para o teu próximo, para entregar para o teu próximo, para viver pelo teu vizinho, para viver por aquele que está do seu lado, que precisa da palavra de Deus. Sejam batizados com fogo, com poder que te santifica. Mateus 5,6, bem-aventurados ou felizes na minha versão, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Você tem fome e justiça de Deus? Fique em paz, você vai ser saciado, essa é a promessa de Deus. O mundo é injusto, as coisas estão erradas, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Entrega na mão do Senhor e deixa Ele fazer a vontade dEle. Bem-aventurado você é se você tem fome e sede de justiça. Começa a orar por isso e deixa Ele fazer o trabalho dEle. O meu trabalho, o seu trabalho é orar e cuidar daqueles que nós podemos cuidar. Não exercer juízo, amados. Nós não estamos aqui para exercer juízo. Amar a Deus, entenda isso que eu vou falar para você nesse momento. Deixa eu te pastorear, igreja. Amar a Deus requer uma lembrança de onde nós fomos tirados. Nós precisamos lembrar de onde nós saímos. 1 Coríntios 6, versículo 9, vamos lá. Tem uma parte do texto que nós nos identificamos muito, olhando de dentro da igreja, na nossa cadeira confortável. Versículo 9: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. E aí de dentro da igreja você olha e fala assim: eles vão morrer mesmo. Esses caras aí tudo pecador, tudo vacilão, eles estão tudo errado, eles merecem o fogo mesmo. Paulo, pastor extremamente sábio, ele nos ensina muito no versículo 11. Alguns de vocês eram assim. Aleluia. Talvez não todos os itens, mas uma boa parte deles. Eu era assim. Eu posso dizer que eu tiquei alguns dos itens dessa lista. Alguns de vocês eram assim. Mas o que aconteceu? Foram purificados e santificados. Não pelo nosso mérito, pelo mérito de Cristo. Ele nos purificou, Ele nos santificou. Tudo é obra dEle em nós. Não foi porque eu fiz, não foi porque eu vesti uma roupa bacana, não foi porque eu decidi ser santificado, mas é a obra dEle que me santifica. Se eu posso dizer que eu fiz alguma coisa, a única coisa foi: eis-me aqui, Senhor. O que é muito pequeno diante de toda a glória e toda a transformação que Ele fez na minha vida. Então eu vou ler o versículo inteiro agora. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A trindade de Cristo aqui fazendo forma dentro de nós, a plenitude de Deus nos transformando, nos santificando. Nós não somos mais malditos, nós somos justos diante do Senhor. Nós não vivemos mais para a morte, nós vivemos para Cristo em todas as coisas. Vejam, queridos, muitas vezes nós pensamos aqui que os imorais, os idólatras, eles vão morrer e vão sofrer juízo. Eles estão errados mesmo, eles estão perdidos. Deus não vai ter misericórdia desses caras, olha o que eles estão fazendo. Como algumas pessoas dizem lá fora, eles têm mesmo que queimar no fogo do inferno. Será que essa é a atitude que Deus espera de nós, amados?
Ei, amados, ei, igreja, deixa eu te pastorear nessa noite. Lembra onde você estava quando Deus te chamou? Lembra o que você estava fazendo quando Deus te encontrou? Lembra como estava o teu coração quando Deus falou: ei filho, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa nova. Muitos aqui foram resgatados da ansiedade extrema, da depressão, da tristeza, foram resgatados do fundo do poço das drogas, e Deus falou: ei, vem cá para mim, eu tenho algo novo para você. Lembra quão fundo era o poço que você também se enfiou? Eu lembro do meu. Ei! A nossa lembrança, amado. Eu lembro do meu poço, eu lembro da minha dor, eu lembro do que eu senti, e eu sei o quão é desesperador só de pensar em voltar. Se eu dou um passo longe da presença de Deus, o desespero no meu coração. Se eu me comprometo com algumas coisas ali, e eu fico atarefado demais, e passo ali um dia até, ou talvez dois, me afastando um pouco de orações profundas com o Senhor, eu já sinto um desespero no meu coração, amado, porque eu sei de onde eu saí, eu sei de onde Ele me tirou. Quem muito foi perdoado, muito ama. Como o pai da parábola do filho pródigo, Ele te ama acima de todas as coisas. Começa a receber o amor do Senhor sobre o teu coração agora. Começa a receber e sentir o amor do Pai. Lembra-te das primeiras obras, lembra-te da primeira coisa, lembra dos momentos em que Ele falou que Ele te amava no teu particular. Lembra daquele momento que Ele te chamou pelo nome. Lembra daquele momento que Ele não se importou com os teus pecados. Lembra quando Ele olhou para você intimamente e disse: filho meu, filha minha, eu te amo, crê somente. Venha do seu jeito, venha da sua forma, deixa a minha obra em você. Se abraçado pelo amor do Senhor agora. Recebe o amor do Pai sobre o teu coração nesse momento. Deixa Ele te envolver onde você está. Deixa a glória de Deus te envolver. Começa a visualizar na tua mente a glória de Deus inundando o teu coração, inundando a tua casa. É isso que está acontecendo agora, porque simplesmente você se dispôs a estar com a presença dEle. Deus, Ele está inundando aí onde você está. Ele está acompanhando as suas orações, a sua casa. Aqueles que talvez não puderam estar aqui, ou aqueles que não quiseram estar aqui, Deus está preparando todas as coisas. Deus está movimentando todas as coisas ao seu redor. O amor do Pai é maior do que tudo. Dois textos para você entender isso. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Não precisa abrir, acompanha aqui comigo na mão. Olha só, esse texto aqui é pesado, amado. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo. É o tempo da autoridade do Cristo se manifestar. E existe um perigo nos últimos tempos, porque foi lançado à terra o acusador dos nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Existe um que a responsabilidade dele é o tempo todo acusar os irmãos. Esse é Satanás. O tempo todo diminuindo, o tempo todo lembrando a vergonha, lembrando as falhas, lembrando o medo. E este acusador está na terra, ele está aqui lançado, trazendo palavras de dor, palavras de intimidação, palavras de medo sobre cada um de nós, amados. E Jesus está ciente disso. Esse é o tempo de que a vitória de Jesus seja completa sobre o espírito de acusação. E nós, como igreja, amados, estamos recebendo sobre nós uma impartição de glória do amor do Pai nas nossas vidas. Somente existe um que pode vencer o acusador dos irmãos. E esse é o amor do Pai. Nós estamos no tempo que a Bíblia diz que irmão se levantaria contra irmão. Nós estamos no tempo em que muitos têm difamado a noiva, muitos têm difamado a igreja, muitos têm difamado os pastores, têm difamado aqueles que verdadeiramente estão fazendo do jeito certo, amém, amado? Os filhos genuínos, aqueles que estão entregues à obra verdadeira, o evangelismo verdadeiro, os missionários verdadeiros, todos estão tentando atacá-los e diminuí-los,
Porque na intenção de Satanás, do acusador dos irmãos, de pará-los, quer dizer que para ele tem algum tipo de vitória, mas ainda assim nisto é mentira, porque a glória de Deus e a vitória de Cristo, ela já foi anunciada. Amém ou não? Não existe possibilidade. A vitória de Cristo, ela é definitiva. O acusador dos irmãos continua trabalhando e tramando o mal. Ele continua acusando e diminuindo os irmãos. Você lembra na parábola do filho pródigo? O filho pródigo voltou para o pai corre, o abraça. A gente vai ler o texto aqui, abre comigo aí, Lucas 15, versículo 20, deixa aberto, depois explicando. O pai corre, abraça o filho, recebe ele com amor. E qual é a atitude do irmão mais velho? Poxa pai, você vai dar comida para esse cara aí? Esse vacilão aí? Ele fez tudo errado. O irmão mais velho só apontou os erros. O irmão mais velho só manifestou a pior versão daquele menino. O acusador se manifestou nele naquele momento. Quantas vezes, amados, nós não tomamos essa mesma atitude, nos esquecendo de onde Deus nos tirou, nos esquecendo de onde Ele nos plantou. Filho meu, você mora na minha casa comigo, você vive comigo o tempo todo, tudo que é meu é seu. Lucas 15, versículo 20. Então voltou para a casa do seu pai, como eu e vocês um dia. Talvez você esteja voltando para o Senhor nesse momento. Então voltou para a casa do seu pai, quando ele ainda estava longe. Seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou, o beijou. O filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa! Tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e a sandália nos pés, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. Será que nós podemos começar a festejar por salvação aqui, amados? Será que nós possamos nos apressar? A salvação, se apressa, pega a sandália, se apressa, vai pegar o manto, se apressa, pega o novilho, vamos festejar, porque a obra de Deus está sendo feita. Ei! Aleluia, Senhor, a Ti seja a adoração. Depressa, igreja, depressa, igreja. Ali está um dos que estava perdido, mas foi achado. Depressa, filhos de Deus, vamos amar o nosso irmão. Depressa, vamos salvar, vamos resgatar, vamos reintegrar as pessoas, vamos restaurar, vamos cuidar, vamos amar. Depressa, igreja amada, depressa, vamos ser rápidos em resolver essa questão, vamos ser rápidos em fazer com que eles estejam parte da família do Senhor, como você também está recebendo. Deus está acelerando processos para que você receba a glória de Deus sobre a tua vida. Nós estamos celebrando e festejando esse tempo, porque Deus está fazendo uma marca em cada vida que está aqui, em cada um de vocês, recebendo o amor de Deus. Deus se agrada da tua vida, amado. Depressa, igreja amada. Ama o teu vizinho com o amor do Pai. Sejamos mais rápidos para amar do que para julgar, que nós sejamos mais rápidos para perdão do que para amargura. Cadê os filhos que conhecem o coração do Pai? Anda pelas ruas de Jerusalém, põe um sinal na testa de todos que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos na sua cidade. Cadê os profetas de Guararema? Cadê aqueles que vão para cima e para baixo da cidade chorando pelos erros, pelas falhas? Cadê aqueles que Deus pode contar, que Ele pode derramar tanto amor na tua vida a ponto de transbordar para o teu próximo? Aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, eles não sentem falta de nada, porque Deus está suprindo eles tanto, amados, a ponto deles transbordar. Aí você pensa assim: ah, mas vai me faltar dinheiro se eu tiver que fazer todas essas coisas. Amados, Ele vai transbordar de dentro de você todos os recursos. Você vai ser suprido em tudo que você precisa e vai ter o suficiente para o teu próximo.
Ah, mas vai me faltar noites de sono. Ah, vai me faltar isso, vai me faltar aquilo. Deus vai transbordar sobre você a glória dele. Crê somente, crê somente. Há um descanso para os filhos de Deus. Cadê os filhos que conhecem o coração do Pai? Cadê aqueles que têm a marca do coração do Pai? Cadê aqueles que se deixaram ser marcados e purificados? E para encerrar, eu já estou começando a ficar bravo. Para chegar no fim dessa mensagem, eu só posso amá-lo porque ele me amou primeiro. 1 João 4,15. 1 João 4,15. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E Ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos no seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Como nós aprendemos a amar, como Ele nos ama, nós permanecemos no amor dele. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, porque o perfeito amor afasta todo o medo. Eu sei do que você tem medo agora, eu sei do que você está ansioso agora, mas estar próximo do perfeito amor é lançar fora todo tipo de medo, todo tipo de dúvida, todo tipo de incerteza. Existe segurança no amor do Pai. Se temos medo é porque nós tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Você pode esquecer tudo dessa palavra essa noite, mas essa parte você tem que lembrar. Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não foi gerado em nós, não foi gerado aqui, não foi gerado emocionalmente nessa reunião, foi gerado no Senhor. Não foi gerado na comunhão dos irmãos, mas foi derramado por causa da comunhão dos irmãos. Esqueça tudo, mas não esqueça isso. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos amá-lo, nos foi dado o direito de amá-lo. Eu posso amá-lo porque Ele me amou primeiro. Eu tenho o privilégio de amá-lo porque Ele me amou primeiro. Diga isso, Ele me amou primeiro. Começa a dizer aí, Ele me amou primeiro. Ele me ama, Ele me deseja. Ele te libertou para a liberdade, porque Ele encontrou prazer em você. Ele se deleita nas suas orações, Ele se deleita na tua adoração, na sua entrega. Sem você dar motivo para Ele, Ele se agrada nas suas orações. Não existe nada bom em nós, amado. Ele se deleita na nossa vida. Ele te deu o privilégio de amá-lo. Entenda isso. Nós éramos os inimigos, nós éramos aqueles que éramos objeto de ira. Agora Ele nos chama de filhos. Você consegue entender isso, amados? Você tem o privilégio de amar a Deus. Você foi chamado para esse amor infinito, para esse amor interminável, indomável. Deixa eu te pastorear aqui, amada igreja, presta atenção nisso. De qual outra forma? De qual outra maneira nós sairíamos do fundo do poço se não fosse Jesus? Que outra opção eu teria? Que outra opção você teria? O que mais a gente poderia ter feito? Jesus não é a nossa última opção, Ele sempre foi a única. Eu tentei tudo, nada deu certo. Jesus sempre foi a única opção, nada daria certo mesmo. De que outra forma nós sairíamos do fundo do poço? De qual outra forma? O que pode ser tão efetivo para a nossa salvação, se não a vontade de Cristo Jesus em nós? Você pode dizer a Deus o quanto você é grato pela sua salvação aí. Você pode dizer a Deus o quanto é feliz por estar na presença dEle. Você foi redimido.
redimido, você foi marcado. Receba uma marca como um remanescente fiel, a marca do amor perfeito na tua cabeça. Receba uma porção nova de amor do Pai aí onde você está. Nós vamos encerrar aqui. Eu quero orar por você nesse momento. Se o louvor já quiser subir, aleluia. Amado, entra no Espírito nesse momento. Entra na presença do Senhor nesse momento aqui. Nós estamos encerrando. Nós temos pessoas aqui, amados, que estão precisando receber esse abraço do Senhor.